Hoje nós vamos falar sobre lixas, mas não sobre tipos de lixa, ou como lixar, ou granulação, mas como organizar as lixas. As minhas lixas estão muito bagunçadas, uma coisa assim bem complicada, não é? E aí eu resolvi dar uma arrumadinha. Não aquela organização, mas uma arrumadinha para ver se a coisa fica mais fácil de achar. Porque quando está desorganizado, fica até difícil da gente, às vezes, encontrar o que está procurando, né? Eu fui no YouTube e no Google para procurar, para ver o que as outras pessoas tinham feito, para a gente não ficar descobrindo, como é que diz, colocando o ovo em pé de novo, né? Perdendo tempo. E também conversei no fórum, lá no Marceneiros e Bricoleiros, com as pessoas, e um amigo daqui de Brasília, o X Lair, né? Grande amigo X Lair, muito obrigado, X. Mandou um projeto que eu botei no link, né? E daquele projeto eu fiz isso daqui, né? Foi todo feito em MDF, que é o que eu tinha. Eu tinha até pensado em fazer um material mais grosso, mas ficou muito pesado. E eu então resolvi usar aqui uma parte mais grossa, que é para fazer a sustentação, né, para a gente poder pegar, que isso aqui é 15 milímetros e aqui 9. E dentro as pecinhas 3. Tá? Quais são as medidas que a gente tem aqui? Não é? Aqui na frente eu tenho 26. Isso contando, inclusive, aqui as duas laterais de 9, né? Aqui eu tenho 30 de profundidade, tá? E na altura eu fiz 47. Então é isso. Como é que foi o esquema de fazer essas pecinhas internas aqui? Negócio muito simples, né? Eu cortei a peça, risquei primeiro a peça, aqui, levei na serra-fita e fiz o primeiro corte. Depois disso, meti na lixadeira, lixei aqui na lixadeira de pino, e aí a gente tem a pecinha. Eu usei uma lâmina de 3 milímetros para fazer os cortes, para poder encaixar, não é? Para fazer os cortes aqui dentro, né, da peça, você tem várias maneiras de fazer. Eu usei um calf make. Como é que a gente faz o corte dessa peça, né? Bom, eu achei que um espaço de 3 centímetros era suficiente, né, entre uma prateleirinha e outra, tá? Então pode ser que a quantidade que você tenha seja menor, então você pode fazer uma peça um pouco menor, né? Ou mais compridinha. Isso aí vai depender do tanto que você está precisando, né? Bem, no meu caso do corte eu usei um calf make, quer dizer, aquela versão que a gente fez aqui, né? Mas a outra maneira de fazer, que você não precisa exatamente no calf make, né? Você coloca a peça, né? Faz o seu primeiro corte, né? Zoom. Aí depois você vai precisar andar, digamos, 3 centímetros. Aí você corta uma peça de 3 centímetros, aí você pode usar um grampo qualquer, tá? E fez o primeiro corte, marcou aqui. A única coisa chata de não ter o calf make, né, é que essa medida aqui precisa ser bem certinha, né? Aí você, fez o seu primeiro corte, aí agora você vai andar o tanto que você quer aqui, ó. Tá? Lembrando que quando você for medir a sua reguinha, que eu não usei essa não, essa aqui eu estou usando só para exemplificar, né? Você tem que medir como?
Se você quer que o espaço aqui seja de 3, é preciso que o corte daqui até aqui seja 3 mais a sua régua, mais a sua lâmina de corte. Ali você passa uma e depois você passa outra, que é para as duas ficarem exatamente iguais o tempo todo. Você não pode fazer uma e depois fazer outra. Passa uma, passa outra. Andou, de novo, passa uma, passa outra. Andou, que é para os cortes ficarem sempre do mesmo tamanho. Esses sargentos que eu estou utilizando aqui, são legítimos, né? Da China. São made in China mesmo, né? E eles são vendidos aí no Mercado Livre, etc., como para solda. Mas eu tenho utilizado aí para fazer minhas caixinhas e estou muito satisfeito com eles. Pelo menos é todo metálico, né? E aí a gente... E ele tem um negócio legal que você pode... né? Você não precisa ficar rosqueando o tempo inteiro. Você apertou aqui, pá, funcionou legal, né? Então isso daí pra mim tá de bom tamanho. Talvez para um serviço mais específico você precisa de uma coisa melhor. Mas só fazer essa caixinha não resolvia bem o meu problema, né? Porque a lixadeira, essa aqui ou a outra, anda nesse móvel, ou as duas. Então eu boto isso lá para fora, porque isso aqui tem rodinha, né? Então, mas quando eu fiz esse móvel aqui, eu não imaginei que eu ia acabar fechando. Aí o que aconteceu? Esse móvel ficou assim, ó. Tá? As pernas dele, ao invés de ficar certinho, o metal, né, o troço ficou torto. E lá dentro, desse lado aqui, essa peça ficou torta assim, e lá dentro a outra solda ficou assim. Enfim, aquele serviço de iniciante mesmo, né? Mas aí eu resolvi fechar. Por que eu preciso fechar? Que eu quis fechar? Porque aí eu posso fazer o seguinte, né? Chegar aqui com as minhas lixas, não, e colocar aí para dentro, né? E ficar fechadinho. Aqui também eu posso guardar uma opção de coisa. Eu consegui duas coisas, além de organizar, ainda consegui ganhar um espaço que eu não tinha. Mas esse armário aqui, se alguém algum dia me dissesse que eu iria ter que fazer uma porta completamente fora do esquadro, eu realmente não ia acreditar que eu ia fazer uma coisa dessa, né? Mas tive que fazer. Porque essa daqui, como eu disse, a perna é empenada para cá e o ferro lá dentro é empenado para lá. A de lá é toda empenada para aquele lado assim. Então, para poder ficar quase bom,
eu tive que cortar isso aqui bem fora do esquadro. Que era para aqui ficar parecendo que está alinhado, né? Isso daqui, porque na verdade está assim, né? E aqui ficar do jeito que desse menos feio possível. Mas enfim, o móvelzinho está pronto, né? Isso a gente precisa colocar as coisas aí dentro, né? Vai ficar arrumadinho, tá? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? E isso é uma necessidade que eu tenho desde a época que eu comecei realmente a mexer com marcenaria, quer dizer, uns 3, 4 anos atrás. Desde aquela época que eu precisava ter algum lugar para organizar as minhas lixas. Esse então é daqueles projetos que vai ficando e a gente nunca faz. Então agora esse está resolvido, mas tem vários outros para a gente poder fazer, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo e até sempre, se Deus quiser.